atletas de elite e líderes mundiais usam esse hack mental para resultados extraordinários. Vamos dividir o nosso processo de aprendizagem em 4 etapas para poder massificar o nosso conhecimento e a gente aplicar de forma consistente esse hack mental. Primeiro, vamos entender como que funciona a nossa mente, a parte mecânica. Segundo, a gente vai fazer um teste em relação a isso. Terceiro, nós vamos fazer um estudo sobre a técnica. E quarto, nós vamos fazer a aplicação. Eu dividi dessa forma para justamente ficar profundo o conhecimento e você nunca mais esquecer. Vamos então logo, sem delongas. Vamos dividir o nosso cérebro. A gente precisa de compreender que o nosso cérebro é dividido em 2 partes, em 2 camadas. A primeira camada é o consciente, a segunda camada é o inconsciente. 80% dos nossos pensamentos eles são involuntários. Os outros 20% eles são voluntários. Vai guardando essas informações. 80% dos nossos pensamentos eles são negativos. E para você compreender como que seria a sua mente, imagina um iceberg. O iceberg ele tem aquela pontinha que ela fica aquela parte externa visível, que é o seu consciente. E a parte de baixo seria o seu inconsciente. O que seria esse inconsciente? Seria a parte maior que tem no seu cérebro, no seu processamento de informações. E o que tem no seu inconsciente? São memórias do seu passado, daquilo que você viveu e daquilo que você está vivendo, você está guardando no seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele também é responsável por ele fazer um processo automático do seu corpo, da sua vida. Como que seria isso? O seu corpo ele vai trabalhar de uma forma automática para regular temperatura, para regular o seu intestino, para regular a sua visão, para regular as suas células, tudo num processo automático. Agora eu falo do controle da sua vida. Vamos recordar para quem a gente tirou a habilitação. Lembra que você tirou a carteira? Foi lá, fez a aulinha teórica, aula prática, foi um processo de aprendizagem e aí depois você começou a dirigir. Com o tempo, você vai fazer esse processo automático, né? À toa que, às vezes, você está indo para determinado lugar, se você ficar pensando em uma outra coisa, o teu corpo ele vai movimentar e a tua mente ela vai ser movimentada e vai te levar, por exemplo, para o caminho do seu trabalho, ao invés de levar para o caminho que você deveria ir. Por quê? Você está tão condicionado a dirigir para o seu trabalho, por exemplo, que você já vai direto para lá. O seu inconsciente, se você deixar ele trabalhar, ele vai te levar para aquele local que você mais frequenta, o local que você mais segue, mais executa de atividades. As pessoas de sucesso, elas conseguem ter um controle profundo em relação ao seu inconsciente. Por isso que as pessoas conseguem atingir um sucesso de alta performance. Por quê? Porque ela consegue ter esse controle do inconsciente. Porque se você for deixar o seu inconsciente trabalhar, você vai ter pensamentos negativos e você não vai ter um foco, você não vai ter um hiperfoco, você não vai estar estimulado. E justamente o nosso hack mental é justamente para poder a gente estimular ele de uma forma exponencial, de uma forma elevada. Vamos então fazer um teste para poder você compreender que o seu inconsciente é muito maior do que o seu consciente. Faz essa soma básica. 1 mais 1. Foi fácil? Agora vamos fazer essa outra soma. 374 mais 1077. Foi mais difícil? Por que foi mais difícil? Porque o seu inconsciente ele não tem essa programação de soma, de execução rápida. Você não é um matemático. Geralmente, para a pessoa ter esse processo de resolução rápida, ela tem que ser um matemático, tem que ter estudado muito a matemática. E onde é que está essa informação? Está justamente no seu inconsciente. Lá ela está mais estimulada. Como você demorou mais para você processar essa informação, o que aconteceu? O seu consciente foi lá embaixo, no seu inconsciente, pegou essa informação e foi processar. E aí não teve esse processamento não foi rápido. E aí o seu consciente ele fica querendo trabalhar e fazer o cálculo. Então você vai compreender que o seu consciente ele é mais lento do que o seu inconsciente. Por isso que a gente faz esse processo de aprendizagem. Outro exemplo de como o seu inconsciente ele tem muito mais força do que o seu consciente. Uma pessoa, ela dirige constantemente. Vou dar o exemplo de novo de dirigir. Ela trabalha como motorista, ela vai ter uma técnica muito mais refinada do que uma pessoa que dirige uma vez ou outra, dirige uma vez no ano, uma vez na semana. Por quê? Porque justamente ela pegou o inconsciente dela e trabalhou mais, sensibilizou ele mais para isso.
Então já fica concluído que o nosso inconsciente ele é mais forte do que o nosso consciente. Terceira parte do nosso processo de aprendizagem. Vamos estudar a técnica do filósofo russo Ivan Pavlov. O que ele estudou? Ele pegou um cachorro e aí ele dava comida para esse cachorro e aí ele começou a inserir um sino nesse processo de alimentar o animal. Ele estava estudando o comportamento da mente do animal. Como que seria isso? Ele, antes de dar comida para o animal, ele tocava um sino. E aí ele fazia esse processo, ficou repetindo esse processo. E aí depois ele observou que quando ele tocava esse sino, mesmo sem um alimento, o cachorro ele salivava. E aí agora nós vamos para a parte da sua vida. O que tem a ver o estudo Pavlov com a sua vida? Com essa observação de Pavlov, vamos observar a sua vida. Quando você ouve uma música, quando você sente o cheiro de alguma coisa, você às vezes associa a determinado evento da sua vida. Às vezes você associa a um evento positivo a um evento negativo. Você lembra de alguma pessoa, você lembra de alguma coisa que você viveu. O que é isso? O seu cérebro ele se condiciona a estímulos externos. Você observa que o que você está vivendo no seu dia a dia ele vai se condicionar a esses estímulos. Às vezes você ouve até uma música, você chora. Às vezes você ouve uma música e fica feliz. Por quê? Está condicionado, seu cérebro está condicionado a esse estímulo. Concluindo que o estudo do Ivan Pavlov é real. Vamos para a quarta etapa. Quarta etapa seria justamente você aplicar a técnica. O que a gente vai fazer? A gente precisa de criar estímulos no nosso inconsciente, porque lembra que o nosso inconsciente, 80% eles são de pensamentos negativos, então, consequentemente, você não vai estar com hiperfoco, você vai estar desmotivado, você vai estar ali estudando, você vai estar executando alguma atividade da sua vida, e aí você vai estar desmotivado. Como que nós vamos fazer essa motivação, esse estímulo? Você vai achar que poderia ser uma coisa mirabolante, mas é uma coisa extremamente simples, só que se você aplicar de forma consistente, e quanto mais você aplicar, mais você vai condicionar o seu cérebro a receber e a executar aquilo que você quer. Quando você for executar uma atividade e você precisar de ter esse hiperfoco, você precisar de ter esse estímulo, você utiliza por 3 minutos e depois você solta. Como que seria isso? Eu vou trazer um exemplo que eu usava essa técnica de forma inconsciente. Eu não sabia como que ela funcionava, eu só aplicava pelo dia a dia mesmo. Eu não compreendia como é que era, mas eu executava. Era uma coisa meio que automática, era meio inconsciente trabalhando automaticamente. Só que quando você aplica isso de forma consistente, você tem um resultado muito mais rápido e muito mais elevado. Quando eu estudava para concurso público, há 18 anos atrás, eu me recordo que para estudar, eu tinha muita dificuldade, porque as matérias que você estuda para concurso público geralmente são direito, raciocínio lógico, português, são matérias das quais às vezes a gente nunca nem teve contato, principalmente a parte de direito, a parte de raciocínio lógico. Então você não tem um estímulo muito grande para você estar estudando aquilo dali. E aí eu me lembro que eu tinha recortes de imagens, de figuras, que eu olhava e eu criava estímulo em relação àquilo dali. Eu vi e falava, poxa, vou ter um emprego estável, poxa, eu vou ter como comprar um carro para mim, vou ter como comprar um alimento para mim, porque eu vivia às custas da minha mãe na época e se ela falecesse, acontecesse alguma coisa com ela, eu ia morar no meio da rua, eu não ia ter condições de manter minha vida. Então eu buscava esse hiperfoco, mas ele não era consciente, era inconsciente. Para complementar, eu vou trazer essa outra parte para vocês que você pode utilizar. Só que para você utilizar ela, você tem que estar com a sua mente muito tranquila. Você não pode ter nenhum problema psicológico, você não pode ter nenhum problema de depressão, de ansiedade, você tem que estar tranquilo em relação à sua vida, porque se você utilizar ela de forma muito consistente, você pode ficar mal, você pode ficar triste. E o nosso foco aqui não é esse. O nosso foco é justamente a gente pegar a nossa mente e trabalhar ela e colocar ela para trabalhar em alta performance. O que eu fazia? Eu me recordo que eu fui no aniversário de uma amiga minha. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava estudando para concurso público na época. Quando eu cheguei lá, eu comecei a me sentir mal. Isso era por volta de 10 horas. Quando deu 11h30 da noite, eu já não conseguia ficar lá mais. Por quê? Eu ficava pensando, imaginando qual era o meu foco, qual era a minha intenção de estar ali. Sendo que eu iria estar desempregado, sendo que eu poderia estar morando no meio da rua, sendo que eu comecei a buscar elementos
negativos para eu não estar naquele local. E aí o que aconteceu? Deu 11h30, eu fui embora para minha casa e eu fui estudar. Fui estudar com muito mais performance, com muito mais estímulo, com muito mais vontade, porque eu estava com a minha mente trabalhando no meu inconsciente, só que de forma negativa, como eu falei. Se você utilizar essa técnica, você tem que estar bem, tem que estar com a psicologia, com a terapia em dias para você utilizar essa outra parte. Mas funciona? Funciona extremamente, porque funcionou comigo na época que eu estudava para o concurso público e funciona até hoje. Só que quando você tem consciência, você começa a aplicar de forma automática para poder você viver realmente o extraordinário. Então, assim, essa técnica só não vai funcionar para aquilo que você faz que está lá dentro do seu coração. Às vezes você faz uma coisa e fala assim, cara, eu amo fazer isso daqui. E aí não vai funcionar. Mas aí para justamente que serve esse vídeo, porque a maioria das pessoas, elas estão fazendo coisas nas vidas delas que não estão 100% estimuladas. E aí acaba fazendo as coisas muito devagar, muito desanimado. Às vezes a pessoa vai fazer uma faculdade, às vezes a pessoa vai estudar para um concurso público, às vezes a pessoa vai abrir uma empresa e às vezes ela não está com aquele foco, às vezes ela procrastina, às vezes ela demora para poder ir na execução daquele processo. Porque a mente dela, nossa mente, ela já é automaticamente programada desse jeito. 80% dos nossos pensamentos lá eles são negativos. Então, se o nosso inconsciente está com os 80%, ele está com a maior parte, que é justamente onde ficam as nossas memórias, o que a gente viveu no passado, os nossos traumas, decepções, frustrações, a gente vai acabar respondendo no universo de acordo com o que está no nosso inconsciente, com as programações que a gente acaba recebendo. Porque às vezes a gente não recebe muito estímulo positivo das pessoas, a gente não recebe estímulos positivos externos. Então a gente precisa de estar criando esses estímulos para justamente a gente ter o controle da nossa mente e colocá-la para trabalhar 100%. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. O foco aqui é ser direto ao ponto, sem enrolação. Por isso que eu já vou atropelando 1 milhão de coisas sem chegar nessa parte científica de termos técnicos aqui para poder a gente justamente otimizar o nosso trabalho e o nosso tempo. O foco aqui é justamente você subir a sua régua, você crescer, você desenvolver, porque o meu foco na minha vida é ver você crescendo, é ver você prosperando.